Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui quem fala, seu professor de atualidades, Guilherme Lemos. Hoje eu vou trabalhar com vocês um episódio histórico, uma reconciliação diplomática que sem dúvida alguma vai entrar para a história, porque se trata de dois grandes adversários do tempo da Guerra Fria, da fase bipolar. Estamos falando de Estados Unidos e Cuba, que anunciaram que irão restaurar relações diplomáticas completas. Então é óbvio, o tema da aula de hoje, Estados Unidos e Cuba, Natal da Reconciliação. Galera, vocês devem ter visto que existe uma data que simboliza esse episódio. Essa reconciliação diplomática foi anunciada às populações, respectivamente, dos Estados Unidos e de Cuba, no dia 17 de dezembro de 2014. Essa foi a data em que Barack Obama, com uma diferença de poucos minutos, para Raul Castro, mandatário de Cuba, anunciaram às suas populações as respectivas mudanças, enfim, oriundas dessa reaproximação. Então, a data histórica, não esqueçam, 17 de dezembro de 2014. Galera, depois de 53 anos de relações rompidas, não esqueçam que mesmo com a reconciliação diplomática, ainda há manutenção do embargo econômico a Cuba, visto que só quem pode revogá-lo não está nas mãos de Barack Obama isso, e sim do Congresso norte-americano. Senadores, enfim, e deputados que anunciarão se irão revogar ou não o embargo econômico. Mas essas mudanças vocês vão observar, são fabulosas. Algo profundo, sem dúvida alguma, irá ocorrer. Primeiro, é óbvio que o Raul Castro e Barack Obama não passaram um fio um para o outro. Com certeza não houve um telefonema direto entre os dois chefes de Estado. É óbvio que nós temos aí os intermediários, aqueles que sem dúvida alguma intermediaram as conversações. E aí tem uma figura muito importante, que atuou não como um chefe religioso, como um grande líder religioso, e sim como um chefe de Estado, ou seja, utilizou seu lobby diplomático, seu lobby político. Estamos falando de Jorge Mário Bergoglio, nosso Papa Francisco. Não esqueçam vocês que o Papa, inclusive, realizou um apelo pessoal a Barack Obama. Só para se ter uma ideia, galera, disso, o Papa abriu as portas do Vaticano para que Barack Obama e Raul Castro se reunissem, enfim, um tempo aí acima de 45 minutos, conversando sobre como essa reaproximação se daria. E aí vocês perguntam, Guilherme, isso está dentro de uma política de Barack Obama envolvendo o quê, galera? Na realidade, esse episódio de reaproximação já é uma promessa de campanha de primeiro mandato de Barack Obama. Ou seja, que ele alcançou no segundo mandato. E alguém pergunta, qual o interesse em relação à restauração das relações diplomáticas? Galera, algo muito simples. O próprio Barack Obama diz que, de acordo com a Constituição norte-americana e com os ideais de democracia defendidos pelos Estados Unidos, o embargo econômico a Cuba é incompatível com a política externa estadunidense. E alguns podem perguntar, por quê? Porque, na visão de Barack Obama, o embargo econômico prejudicou a população cubana e beneficiou a manutenção da ditadura, do regime castrista. Tá bom? Então lembre disso, desse ponto interessante. Galera, além do Papa Francisco,
nós também tivemos a intermediação de um vizinho dos Estados Unidos. E quem quer ser vizinho dos Estados Unidos, né? A bem verdade seria essa. Mas o Canadá também participou das negociações de reaproximação. Então não esqueçam, negociações intermediadas pelo Papa Francisco e pelo Canadá. Quanto tempo de negociação? 18 meses. O que significa dizer que entre 2013 e 2014, Estados Unidos e Cuba estavam reativando canais de diálogo. O que me gerou uma dúvida muito grande, galera, foi que entre 2013 e 2014 tudo estava sendo espionado. Lembrem-se vocês que começa aquele escândalo envolvendo o ex-agente sênior da Agência Nacional de Segurança norte-americana, Edward Snowden, que foge para a ilha de Hong Kong, dá uma entrevista de 12 minutos ao jornal The Guardian, enfim, jogando merda no ventilador, fazendo acusações de que os Estados Unidos mantinha um programa secreto de espionagem, onde os Estados Unidos espionavam não apenas países que financiariam o terrorismo, mas também países aliados. Vocês recordam que o Brasil, até a presidente Dilma, foi grampeada, enfim. Lembrem-se vocês que ele fez acusações grandes, né? Não esqueçam que foi descoberto um tratado de extradição entre Hong Kong e Estados Unidos do tempo da década de 80, de 1984, e ele foge para o aeroporto de Sheremetyevo, onde fica durante 7 meses numa zona internacional, e depois Vladimir Putin concede um asilo, dica importante, foi renovado por mais 3 anos a Edward Snowden. Guilherme, onde você quer chegar? Galera, tudo estava sendo espionado. E boa parte das informações foram vazadas. Por que a reconciliação diplomática entre Estados Unidos e Cuba não vazou? Você sabia que Estados Unidos e Cuba estavam se reconciliando? Eu não sabia. Eu me lembro que em 2002 em Cuba ocorreu uma feira de produtos norte-americanos. Fidel Castro até usou um short da Adidas e tomou um milkshake. Acho que Fidel Castro estava meio maluco naquele dia. Mas aquilo ali simbolizava alguma reaproximação? Confesso que fui pesquisar sobre o assunto e, obviamente, em entrevistas, o Edward Snowden revelou que não tinha essa informação privilegiada. O que significa dizer que ele não teve acesso às negociatas entre Estados Unidos e Cuba. Talvez o Brasil. Eu me perguntei sobre isso, porque vocês recordam que houve um evento em que, supostamente, as pessoas já estavam desconfiadas dessa reaproximação. Ocorreu durante o velório do líder sul-africano Nelson Mandela. Foi ali em que as pessoas começaram, e a mídia internacional começaram a veicular a possibilidade de uma reaproximação. Quando os Estados Unidos, enfim, na figura de Barack Obama, no estádio, ele sobe os degraus da escadaria para realizar um pronunciamento em torno da importância do líder sul-africano, e neste momento, ao final da escadaria, estão Raul Castro, Dilma Rousseff e Jacob Zuma, presidente da África do Sul. E Barack Obama cumprimenta Raul Castro. E tudo indica, esse episódio ficou conhecido como o primeiro passo, porque Raul Castro se dirige a Barack Obama e diz: estou esperando um primeiro passo. E, obviamente, os Estados Unidos vão começar, enfim, vocês vão observar que o início se dá através da libertação de prisioneiros políticos. Então, chama a atenção esse cumprimento que meu editor-chefe aí, master-chefe, enfim, não da Bandeirantes, mas aqui do canal Humanas em Foco, Israel S. Ribeiro vai colocar aqui na imagem para vocês esse episódio que simboliza essa reaproximação. O momento em que Barack Obama cumprimenta Raul Castro durante o velório do presidente sul-africano Nelson Mandela. E aí chama a atenção a figura de Nelson Mandela, né? Até depois de morto, o homem faz algo de benéfico no mundo. Isso é incrível. Tenho que pontuar, galera. Enfim, humor negro aí. Um momentozinho de humor negro. Pois bem, Guilherme, o que é que muda? Galera,
Eu vou comentar para vocês o que seria esse restabelecimento de relações diplomáticas, mas antes eu gostaria de citar um pouquinho da história de Cuba, tá certo? Vocês sabem que Cuba é um país localizado na América Central insular, ou seja, é uma ilha caribenha que possui uma população aí que supera os 11 milhões de habitantes, o que significa dizer que Cuba é a nação mais populosa da América Central insular. Chama a atenção isso. A localização super estratégica. Mar do Caribe, uma proximidade muito grande com a América do Norte, com a própria Europa e com o restante da América, que principalmente essa porção mais ao sul. O que significa dizer que Cuba, enfim, seria um importante entreposto comercial no Mar do Caribe. Pois bem, o que é que Cuba tem a oferecer ao mundo, Guilherme? Galera, vocês recordam que Cuba, enfim, no século XIX foi o maior produtor de açúcar do mundo. E ainda permanece com uma produção muito grande. Além disso, vocês sabem que Cuba é conhecido pela produção de tabaco. Os charutos cubanos, por exemplo, o Coíba, uma caixinha com 12 unidades, 5.000 euros. Além disso, você tem o rum, a tequila cubana, a produção, enfim, de álcool, que também é considerável. Mas eu não gostaria nem de citar enquanto produto. Muitos noticiários, jornalistas, colocam que o principal produto de exportação cubana, talvez no século XXI, seja a exportação de médicos. Vocês devem compreender que muitos médicos cubanos aí, até através do intermédio de organizações como a OPAS, Organização Pan-Americana para a Saúde, cuida aí dos contratos dos médicos cubanos que estão espalhados aí pelo mundo, não só no Brasil, através do programa Mais Médicos, tá bom? Não esqueçam disso. Então, charutos cubanos, açúcar, rum e a exportação de médicos seria aí os principais produtos econômicos, enfim, as principais políticas de arrecadação, enfim, para o provimento do PIB, Produto Interno Bruto, tá bom? Parte histórica. Além dos produtos, Cuba, como vocês sabem, passa por uma revolução. 1959, quando os guerrilheiros cubanos, enfim, ajudados inclusive por Ernesto de la Sena Guevara, o médico argentino vulgo nome Che Guevara, derrubam a ditadura de um camarada chamado Fulgêncio Batista. Não esqueçam vocês que o professor citou Revolução Cubana de 59. Eu não coloquei no meio da expressão uma revolução socialista, porque num primeiro momento não ocorreu uma revolução socialista. Num primeiro momento não havia qualquer indício de uma ideologia socialista. Na realidade, o que esses camaradas queriam, galera, era derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, que estava agonizando. A população já não apoiava. E por incrível que pareça, Fulgêncio Batista foi apoiado pelos Estados Unidos. Mas no momento em que ocorre, enfim, a iminência, a proximidade do golpe, os próprios Estados Unidos vão olhar para a turma de Fidel Castro com uma certa simpatia. Porque, queira ou não, os Estados Unidos defendem os ideais de democracia e poderia haver uma aproximação entre o regime de Fidel e a embaixada norte-americana. E de fato, galera, após o golpe de 1959, Fidel Castro, inclusive, faz uma viagem aos Estados Unidos e vai ao encontro do presidente Eisenhower, que estava realizando uma viagem. Quem vai recebê-lo? O vice-presidente Nixon. Tem uma conversa amistosa, mas o Fidel Castro diz que seus interesses, num primeiro momento, não foram bem, enfim, avaliados pelos Estados Unidos. O que é que ele faz? Retorna para Cuba. E aí, Fidel Castro vai realizar uma implementação de algumas medidas que vão ser consideradas pelos Estados Unidos um programa de socialização da economia cubana. Galera, naquela época, estamos falando 1959, efervescência da Guerra Fria, bipolaridade. Os Estados Unidos nunca aceitariam um país como Cuba, principalmente no continente americano, se tornando socialista. E olha o que Fidel Castro vai fazer. Galera, o que naquela época seria considerada medidas socialistas?
no campo, espaço rural, lembrem-se, espaço agrário. Naquela época, o que seria considerado como uma medida socialista? Reforma agrária. Uma melhor distribuição de terras, organização do campesinato, seria considerado pelos Estados Unidos uma medida socialista. E observem vocês que Fidel Castro, inclusive, escreve um livro chamado A Lei de Reforma Agrária. Ou seja, primeiro pilar do programa de socialização da economia cubana, a reforma agrária. Segundo, a formação das cooperativas agrícolas. Ou seja, os sindicatos, enfim, regras trabalhistas, leis trabalhistas para beneficiar os trabalhadores camponeses. Nada mais socialista para os Estados Unidos. Terceiro ponto, galera, aí vai cutucar os Estados Unidos em cheio. Expropriação de terras que eram de empresas americanas que atuavam em Cuba. Uma muito conhecida na época, galera, a United Fruit Company. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa tinha propriedade de terra em Cuba no valor de bilhões de dólares. Fidel Castro vai o quê? Expropriá-las. Vai realizar o estatismo selvagem. Isso vai ser considerado pelos Estados Unidos uma medida extremamente socialista. E por fim, bem, mantém a população ignorante, com um grau de instrução baixo? Não. Fidel Castro implementa um programa de alfabetização para erradicar o analfabetismo. Não é à toa que isso vai gerar frutos para Cuba. Hoje é um dos países mais alfabetizados do planeta, 99,8% da população alfabetizada. Então, chama a atenção essas medidas que vão ser realizadas. Galera, não esqueçam vocês que o Eisenhower não vai se sentir nada bem em relação a esse programa de socialização da economia cubana. O que é que vai acontecer? Ele vai criar, inclusive, uma lei que ficou conhecida como Lei do Embargo Econômico. Mas, o que vai acontecer? Ora, vocês devem ter observado que eu falei na expropriação de empresas americanas que atuavam em Cuba. O substituto de Eisenhower vai ser um camarada muito conhecido, o bonitinho J.F. Kennedy, John F. Kennedy. O que é que vai acontecer? Kennedy vai propor, pelo menos à força aí, ao exército norte-americano, que realize uma invasão à Baía dos Porcos em 1961. Na defesa dos interesses dessas empresas americanas em território cubano, vai haver uma invasão norte-americana à Baía dos Porcos. Cuba, galera, Fidel Castro, pediria ajuda a quem? 1961, Guilherme Lemos recorda e vou passar para vocês, foi o ano em que o Muro de Berlim foi construído. Então a bipolaridade, enfim, naquela efervescência, o que é que vai acontecer? Cuba vai pedir ajuda à União Soviética. E a União Soviética, em 1962, vai instalar mísseis no território cubano. Esse episódio que, lembrem-se, virou um filme, inclusive, chamado um documentário, Os 15 Dias que Abalaram o Mundo, foi um episódio conhecido como Crise dos Mísseis. Galera, foi o momento mais iminente da ocorrência de uma terceira guerra mundial. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos realizaram a maior evacuação de sua população em tempos de guerra, quando mais de 4 milhões de norte-americanos saíram das regiões do sul dos Estados Unidos para o norte. É óbvio a iminência de uma nova guerra nuclear. Ainda bem que ela não ocorreu. Houve uma espécie de armistício, um acordo, já que a União Soviética atuava em outros locais, enfim, espalhados aí pelos 5 continentes, e vão assinar um acordo e a crise dos mísseis, enfim, um enfrentamento direto não vai ocorrer, como todos sabem, dentro do episódio conhecido como Guerra Fria, iniciada em 1945, finalizada em 1991 com a desintegração da União Soviética e a formação das 15 repúblicas da Comunidade dos Estados Independentes, tá bom? Então chama a atenção isso. Guilherme, e o embargo econômico?
A lei criada por Eisenhower foi aprovada por Kennedy em 1963. Então significa aí que, pelo menos, desde 1961 até os dias atuais, os Estados Unidos realizam um bloqueio econômico sobre Cuba. Guilherme, eu queria ter a dimensão do que é isso. Galera, nada de produtos norte-americanos entra para a ilha. Só para vocês terem uma ideia, pelo menos através de uma lei, até norte-americanos que estejam viajando pelo mundo, cheguem em aeroportos e se tiver a presença, por exemplo, de free shops com produtos cubanos, o dono da loja pode ser punido até com fechamento de seu negócio se ele vender esses produtos para o americano. Tamanho é o grau. Lembrem-se vocês que Miami, mais de 2 milhões de imigrantes cubanos, a maioria ilegais, considerados por Havana como desertores da pátria. E aí eu recordo, por exemplo, daquela blogueira cubana que veio visitar o Brasil, lançar um livro, enfim, o Partido Comunista do Brasil protestou em relação à vinda dela, que foi a blogueira Eunice Sanches, que tem a manutenção de um blog chamado Generación Y, Geração Y, onde ela denuncia a ditadura castrista, né? Então não esqueçam vocês como esse embargo econômico, enfim, é forte. Final da história, quais seriam as mudanças, Guilherme? A primeira mudança fabulosa é que Barack Obama permitiu que cada americano gaste no mínimo $400 em Cuba. Isso já é um impacto para a economia cubana muito grande. Não esqueçam vocês que se ele vai permitir o gasto de no mínimo um valor de $400 em Cuba, é porque ele vai facilitar a realização de viagens. Reabrirá a embaixada norte-americana em Havana e libertou 13 repórteres cubanos que haviam sido presos nos Estados Unidos, enfim, condenados aí pelo crime de espionagem. Por outro lado, o que é que Raul Castro vai fazer? Vai libertar, enfim, 53 anos de relações rompidas, tudo está revestido de muito simbolismo. Ele vai libertar 53 presos políticos em Cuba. Além disso, vai libertar um repórter americano famoso que estava preso em Cuba, chamado Alan Gross, ok? E ainda vai haver a promessa por parte dos Estados Unidos de uma facilidade maior na área de telecomunicações, como conexão à internet, enfim, a entrada de aparelhos eletrônicos, automóveis inclusive. E aí você pergunta, mas não há um embargo econômico? Mas tudo que Barack Obama conseguiu realizar por fora desse embargo, ele tentou. E lembre-se que muitas dessas mudanças ainda passarão pelo crivo do Congresso. Então, galera, não esqueçam essas mudanças. Reabertura da embaixada norte-americana em Havana, mudança fabulosa, $400 no mínimo por americano gastos em produtos cubanos, envio de remessas, um ponto interessante, o que significa dizer que esses milhões de cubanos espalhados pelo mundo poderão, sem medo, enviar remessas de divisas para suas famílias em sua terra natal, ok? Isso é um ponto importante. A facilitação em torno das viagens e transações de bancos americanos também em Cuba poderia ocorrer. Dado importante, a restauração completa de relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Tá bom? O Fidel Castro aí, já deram um camarada morto por 2 vezes, mas parece que realizou uma entrevista esperando ver onde vai chegar os interesses do irmão Raul Castro. Mas medidas fabulosas aí ocorreram e agora é observar os desdobramentos desse assunto que com certeza nós iremos contemplar aonde? No canal Manas em Foco, seu parceiro fiel, como objetivo multiplicar as tuas chances de aprovação. Até a próxima, deixe o seu elogio, tá bom? Muito nos enobrece, deixe a sua sugestão que com certeza nós iremos contemplar aqui, tá bom? Humanas em Foco, aprender ficou mais divertido. Até a próxima, galera, se Deus quiser.